Tem certeza de que está regando seus tomates corretamente? E se eu disser que o seu regador habitual pode ser o maior inimigo da sua futura colheita? A maioria dos jardineiros comete os mesmos erros, sem nem mesmo perceber. Hoje, não vamos apenas falar sobre rega. Vamos revelar 7 segredos de cuidados com os tomates que vão mudar radicalmente a sua abordagem. Não corra para o jardim antes de terminar de assistir a este vídeo. Talvez seja exatamente este conhecimento que salvará os seus tomates e lhe dará uma colheita sem precedentes. Todos sabem, tomates adoram água. Estes frutos suculentos, cheios de sol, são compostos por 90% de água. Parece simples, regue mais e a felicidade estará garantida. Mas é exatamente aqui que reside a principal armadilha para jardineiros iniciantes e até mesmo os experientes. Estamos acostumados a pensar na rega como um procedimento simples, mas, na verdade, é uma ciência delicada. Não se trata de quanto regar, mas sim de como, quando e onde. Afinal, a rega correta não é apenas saciar a sede da planta. É um ritual completo que influencia diretamente o sabor, o tamanho e a saúde dos seus tomates. Então, vamos revelar o primeiro, e talvez o mais fundamental segredo. A hora certa faz toda a diferença. Já deve ter ouvido os debates sobre qual a melhor altura para regar. De manhã ou à noite. Pode parecer um pormenor, mas na verdade, desta simples escolha, depende se a sua colheita será saudável ou se será atacada pelas doenças. Muitos de nós, ao chegarmos à horta ou ao jardim depois de um dia de trabalho, a primeira coisa que fazemos é pegar na mangueira ou no regador. Parece lógico. O sol já se pôs, o calor diminuiu, e podemos regar tranquilamente as plantas que parecem cansadas do dia. Mas é precisamente neste hábito que se esconde um enorme perigo. Imagine a cena. Regou generosamente os seus tomates ao fim da tarde. As folhas estão molhadas, o solo úmido. Chega a noite fresca. O que é que isto lhe faz lembrar? Exato, são as condições ideais para a proliferação de fungos. A umidade que permanece nas folhas e na superfície do solo durante toda a noite é um verdadeiro banquete para convidados indesejados, como a fitóftora e o oídio. Eles adoram o fresco e a umidade. É a rega noturna que, na maioria das vezes, se torna a causa de folhas enegrecidas e frutos estragados. Mas não é só uma questão de fungos. À noite, a planta, tal como nós, descansa. Os seus processos vitais, incluindo a fotossíntese e a absorção de água, abrandam. Ela simplesmente não consegue absorver eficazmente todo o volume de umidade que lhe deu. Como resultado, a água estagna na zona da raiz, o que pode levar à falta de oxigênio para as raízes e até mesmo ao seu apodrecimento. E agora, passemos a manhã. A rega matinal é como um copo de água para nós depois de acordar, ou uma chávena de café revigorante. A planta acorda, o seu motor arranca, e está pronta para absorver ativamente, para acumular forças para o dia quente que se aproxima. Toda a umidade que lhe dá é utilizada de imediato. O mais importante é que o sol, ao levantar-se, e o ar quente secam rapidamente quaisquer gotas que tenham caído nas folhas. Os fungos simplesmente não têm hipótese de se fixarem. Além disso, a água consegue penetrar profundamente no solo até as raízes antes que o sol do meio-dia comece a evaporá-la intensamente da superfície. Claro, a vida tem os seus imprevistos, e nem sempre é possível regar de manhã cedo. Se a rega ao fim da tarde for a sua única opção, tente fazê-lo o mais cedo possível, algumas horas antes do pôr do sol. E neste caso, a regra de regar apenas na base da planta torna-se vital. Nem uma gota nas folhas. Assim, lembre-se de uma regra simples. O melhor amigo do tomate é a água fresca da manhã. Isto não é um capricho, mas sim a sua principal garantia contra doenças e a chave para plantas saudáveis e fortes. Aqui está o segundo segredo, diretamente relacionado ao primeiro. Mas ele é tão importante que merece uma conversa separada. O segredo é este.
Mire na raiz, não nas folhas. Parece óbvio? Infelizmente, na prática, a maioria dos jardineiros rega suas plantas com uma chuva, molhando generosamente toda a massa verde. Achamos que estamos agradando a planta, dando-lhe um duche refrescante. Mas, na verdade, estamos criando dois problemas sérios. O primeiro problema são as queimaduras solares. Cada gotícula de água que fica na delicada folha do tomate, sob os raios do sol, transforma-se numa minúscula lente. Lembra-se de quando usávamos uma lupa para queimar um pedaço de madeira na infância? Acontece a mesma coisa aqui. O raio solar, focado pela gota, deixa na folha uma pequena, mas real, queimadura, uma mancha amarela ou esbranquiçada. Uma queimadura não é grave, mas quando são dezenas, a lâmina foliar fica seriamente danificada, e as folhas são a fábrica de produção de alimento para toda a planta. Folhas danificadas funcionam pior. A planta enfraquece e produz menos colheita. Mas as queimaduras são apenas metade do problema. Muito mais preocupante é o problema número 2, que já mencionamos. São as doenças. Ao cair nas folhas e caules, a água cria aquele ambiente úmido que os esporos de fungos adoram, especialmente a fitóftora. Imagine, o esporo desse fungo tão prejudicial voa pelo ar. Ele pode pousar em qualquer lugar. Se cair numa folha seca, nada acontecerá com ele. Mas se pousar numa gota de água conveniente, ele germina imediatamente e penetra nos tecidos da planta. Pronto, a infecção começou. Ao regar pelas folhas, você literalmente abre as portas para a infecção e ajuda-a a espalhar-se. Então, qual a forma correta? É muito simples. O tomate bebe pelas raízes. É exatamente para lá que a água deve ser entregue. Pegue um regador e retire o bico espalhador. Regue cuidadosamente a água diretamente na cova junto à raiz, certificando-se de que não erosiona o solo e não molha o caule. A opção ideal é usar um sistema de rega por gotejamento. Ele não só economiza água, mas também a entrega lenta e precisamente onde é necessário, direto às raízes. Lembre-se desta imagem simples. Nós alimentamos a planta, não a lavamos. Toda a umidade e todos os nutrientes devem vir de baixo, da terra. E a parte superior, a parte verde, deve permanecer seca e saudável. Este princípio simples irá protegê-lo de muitos problemas e poupar-lhe-á muitas dores de cabeça e dinheiro na luta contra doenças. Agora, abordemos o terceiro segredo, no qual muitos nem sequer param para pensar. É a temperatura da água. Concorda que, no calor do verão, nada se compara a um copo de água gelada? No entanto, o que é ótimo para nós pode ser um verdadeiro choque para os tomates. Geralmente, como agimos? Conectamos a mangueira ao poço ou à rede de água e começamos a regar. A água do poço tem uma temperatura entre 8 e 12 graus Celsius. Para o solo e o sistema radicular do tomate, aquecidos pelo sol, isso é como jogar um balde de água gelada sobre si mesmo depois de uma sauna. A planta sofre um choque térmico intenso. O que acontece nesse momento? O sistema radicular, ao entrar em contato com a água gelada, literalmente paralisa. As pequenas raízes absorventes, responsáveis pela captação de água e nutrientes, contraem-se e suspendem temporariamente suas funções. A planta para de beber e comer, mesmo que haja bastante umidade e fertilizantes ao redor. Ela simplesmente não consegue absorvê-los. Seu desenvolvimento é interrompido por várias horas, e às vezes, por um dia inteiro. Se esses chuveiros gelados forem aplicados regularmente, o tomateiro estará em constante estado de estresse. Ele crescerá mais lentamente, florescerá mais tarde, e os frutos serão pequenos e sem sabor. Além disso, uma planta enfraquecida pelo estresse torna-se mais vulnerável a diversas doenças. É como uma pessoa que está constantemente submetida a frio excessivo. Ela pega resfriados com mais facilidade. Qual seria, então, a temperatura ideal da água? A opção ideal é água com temperatura próxima à do solo.
Normalmente, isso significa algo em torno de 25 graus Celsius. Conseguir isso é muito simples. O melhor e mais comprovado método é colocar no terreno um barril grande, um tanque ou qualquer outro recipiente. Encha-o com água com antecedência, por exemplo, na noite anterior. Durante o dia, sob os raios do sol, a água no barril aquecerá até a temperatura ideal. À noite, você pode regar com essa água morna e decantada. Ou, se você regar pela manhã, a água não terá tempo de esfriar muito durante a noite e será muito mais confortável para as plantas do que a água gelada do poço. Aliás, este método oferece mais um benefício. Durante o tempo de repouso, o cloro, se você usar água da rede, evapora da água, e os sais de metais pesados se depositam no fundo. Essa água torna-se não apenas morna, mas também mais suave e benéfica para os seus tomates. Então, demonstre um pouco de cuidado. Deixe a água aquecer. Seus tomates certamente lhe agradecerão com um crescimento vigoroso e uma colheita abundante. A quarta dica vai contra uma crença bem comum. É o seguinte: menos é mais. Muitos jardineiros, especialmente os iniciantes, pensam que é preciso regar os tomates com pouca água, mas diariamente. Parece lógico manter o solo sempre úmido, mas na realidade, essa prática faz mais mal do que bem. Vamos entender o que acontece com a rega frequente e superficial. Quando você joga uma xícara de água por planta todos os dias, a umidade penetra no solo apenas por alguns centímetros. O que a planta faz? Ela percebe que a água está sempre lá, mas apenas na camada superficial, e começa a desenvolver seu sistema radicular exatamente ali, nessa camada superior e rasa. E daí? Você pode pensar. O problema é que essa camada superior do solo é a mais instável. Em um dia quente, ela seca em questão de horas. Na chuva, ao contrário, fica encharcada. As raízes superficiais sofrem constantemente, ora com a seca, ora com o excesso de umidade. Uma planta assim fica fraca e dependente de uma dose diária de água. Basta você pular um dia de rega no calor e o pé de tomate murcha na hora. Além disso, as raízes superficiais não conseguem alcançar os nutrientes que estão nas camadas mais profundas do solo. A planta se torna uma dependente, totalmente à mercê das suas adubações. Agora, vamos ver a abordagem correta. A rega espaçada, mas abundante. Isso significa que você não deve regar todos os dias, mas sim, por exemplo, uma vez a cada 5 a 7 dias, dependendo do clima e do tipo de solo, garantindo que a água penetre na terra a uma profundidade de pelo menos 30 a 40 centímetros. O que isso proporciona? Primeiro, você cria um estímulo para a planta. Ela sente que há umidade, mas que ela está nas profundezas, e para alcançá-la, ela precisa desenvolver raízes potentes, fortes, que se aprofundam. Um sistema radicular assim torna a planta forte e independente. Ela conseguirá buscar sua própria água e nutrientes das camadas profundas do solo e suportará facilmente até alguns dias de seca. Em segundo lugar, com essa rega, a camada superior do solo consegue secar entre uma rega e outra. Isso é uma excelente prevenção contra doenças fúngicas e o surgimento de mosquinhas, que adoram umidade. Como saber a hora certa de regar? Não olhe para o calendário. Olhe para a terra. Espete um dedo ou um palito nela. Se a uma profundidade de 5 a 7 centímetros o solo estiver seco, está na hora. Se estiver úmido, deixe o tomate esperar mais um pouco. Então, esqueça a correria diária com o regador. Dê aos seus tomates um bom e profundo gole de água uma vez por semana, e eles desenvolverão um sistema radicular que qualquer atleta invejaria. O quinto segredo é o seu maior aliado na batalha pela umidade e saúde das suas plantas. Estamos a falar de mulching. Talvez já tenha ouvido este termo, mas não lhe deu a devida importância. E que desperdício! O mulching é uma das técnicas agrícolas mais eficazes e, ao mesmo tempo, das mais simples. Mas o que é o mulching? Basicamente,
É qualquer material orgânico que se utiliza para cobrir o solo à volta das plantas. Pode ser relva cortada e ligeiramente seca, palha, feno, folhas caídas, serradura decomposta ou até mesmo casca triturada. Basta espalhar este material numa camada de 5 a 10 centímetros à volta dos caules dos tomates, deixando um pequeno espaço na base do caule para evitar que apodreça. Mas o que faz esta camada de material aparentemente tão simples? Ela opera verdadeiros milagres. Em primeiro lugar, o mulching atua como um cobertor para o solo. Ele protege-o dos raios escaldantes do sol. Lembre-se de como a terra nua seca e racha rapidamente sob o calor intenso. Sob uma camada de mulching, o solo permanece fresco e úmido por muito mais tempo. A umidade não evapora tão intensamente, o que significa que terá de regar com muito menos frequência. Segundo alguns dados, o mulching pode reduzir a necessidade de rega em quase metade. Em segundo lugar, o mulching é uma barreira contra as ervas daninhas. Uma camada espessa de matéria orgânica simplesmente impede que as ervas daninhas alcancem a luz. As poucas que conseguirem germinar serão fracas, e poderá arrancá-las facilmente com as mãos. Consegue imaginar quanto tempo e esforço vai poupar na capina? Em terceiro lugar, o mulching melhora a estrutura do solo. Por baixo, minhocas e micro-organismos benéficos desenvolvem-se ativamente. Eles revolvem a terra, tornando-a mais leve e fértil. Já não precisará de arejar o solo após cada rega, com medo de danificar as raízes. E, finalmente, em quarto lugar, o mulching é um adubo de libertação lenta. Ao longo da estação, ele decompõe-se gradualmente, enriquecendo o solo com matéria orgânica e nutrientes. É uma espécie de fertilização gratuita e de longa duração para os seus tomates. Pode usar praticamente qualquer matéria orgânica que tenha à mão. A regra principal é não colocar relva recém-cortada em camada espessa, pois pode ferver e apodrecer. Deixe-a secar um pouco ao sol. Portanto, se ainda não faz o mulching nos seus canteiros, experimente sem falta. É um passo simples que mudará radicalmente a forma como cuida da sua horta, libertará muito do seu tempo e tornará os seus tomates mais saudáveis e felizes. O sexto segredo vai te ensinar algo crucial: a entender a linguagem das suas plantas. Esqueça os horários e calendários rigorosos. O tomateiro é um ser vivo, e suas necessidades mudam todos os dias, dependendo do clima, da idade e da fase de desenvolvimento. O melhor conselheiro é o próprio pé de tomate. Você só precisa aprender a interpretar corretamente os seus sinais. O sinal mais comum que muitas vezes interpretamos mal é o das folhas murchas ao meio-dia. Ao ver tal cena num dia quente, o jardineiro iniciante, em pânico, pega no regador. Meus tomatinhos estão morrendo de sede, ele pensa. Mas na maioria dos casos, não é bem assim. O que realmente acontece? Quando o sol está a pino e queima muito, a planta ativa um mecanismo de defesa. Ela propositalmente murcha um pouco as folhas para diminuir a área de evaporação e economizar água preciosa. Isso é chamado de turgor. As folhas ficam menos firmes e pendem. Isso não é um sinal de seca, mas uma adaptação inteligente ao calor. Se nesse momento você despejar um balde de água fria na base da planta, você não vai ajudar, mas sim prejudicar. As raízes que estão no solo quente não conseguirão absorver a água fria, e você corre o risco de criar ainda mais estresse para a planta, ou até mesmo cozinhar as raízes. Como saber se o tomateiro realmente precisa de água ou se está apenas se protegendo do calor? É muito simples. Não se apresse em regar durante o dia, apenas memorize como a planta estava. E volte a ela à noite, quando o calor diminuir. Se, com o pôr do sol, as folhas voltaram a se levantar, ficaram firmes e vigorosas, então está tudo bem. Há umidade suficiente no solo, e a planta estava apenas esperando o calor passar. Não precisa regar. Mas se, mesmo à noite, no fresco, as folhas continuarem murchas, caídas e sem vida, este é o verdadeiro sinal de SOS.
Isso significa que as reservas de umidade no solo realmente se esgotaram e a planta não consegue se recuperar. Agora sim, é a hora de uma rega abundante e profunda na base da planta. Este teste simples, observar o estado das folhas à noite, é o seu indicador mais confiável. Ele é muito mais preciso do que qualquer cronograma. Ao aprender a entender essa linguagem, você regará os tomateiros apenas quando eles realmente precisarem. Você evitará tanto o ressecamento quanto o perigoso excesso de rega e criará condições ideais para as suas plantas. E chegamos ao ponto mais importante. Esqueça o cronograma rigoroso de regar a cada 2 dias. O maior avanço no cuidado com os tomates acontece quando você começa a ouvir suas plantas. Observe suas plantas ao meio-dia. As folhas estão um pouco murchas. Não pegue o regador apressadamente. Verifique-as novamente à noite. Se elas recuperaram a vitalidade, significa que há umidade suficiente no solo. Elas estão apenas se protegendo do calor do dia. Mas se as folhas permanecerem murchas à noite, aí sim é um verdadeiro sinal de SOS. Esse é o momento certo para uma rega abundante e profunda na raiz. E agora, a cereja do bolo, ou melhor, o tomate do bolo. O segredo do estresse. Pode parecer paradoxal, mas funciona. Uma pequena e controlada deficiência de água, quando os frutos já estão bem formados, mas ainda não começaram a avermelhar, faz a planta pensar que seu ciclo de vida está chegando ao fim. Em pânico, ela direciona todos os açúcares e nutrientes para os frutos, para conseguir produzir uma descendência de qualidade. O resultado são tomates não aguados, mas incrivelmente doces e aromáticos. O mais importante aqui é não exagerar e não deixar a planta murchar completamente. É um jogo delicado que rende frutos espetaculares. Então, para resumir, regar tomates não é uma rotina, é uma arte. Regue pela manhã na base da planta, com água morna. Faça isso abundantemente, mas não com muita frequência. Use cobertura morta, aprenda a ler os sinais das suas plantas e não tenha medo de dar-lhes um leve choque para realçar o sabor. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Esperamos que esses segredos ajudem você a cultivar a colheita dos seus sonhos. Se você aprendeu algo novo e útil, apoie-nos com um like e se inscreva no canal para não perder outras dicas de jardinagem. E você, tem algum segredo seu na rega de tomates? Ou talvez você tenha cometido um dos erros que mencionamos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar.